Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, alterou ontem uma sua norma que regulamentava a promoção de juízes, sobretudo para a elevação ao cargo de desembargador, sem, no entanto, modificar o critério estabelecido pela Lei Orgânica da Magistratura, que manda ser feita a escolha de juízes para os tribunais, que é o de alternância entre merecimento e antiguidade. Toda vez que os desembargadores vão preencher vagas no tribunal, ou por aposentadoria ou por morte de algum desembargador, é feita uma lista tríplice. Se a vaga for para um dos juízes mais antigos, então é o critério de antiguidade. Se a vaga for de juiz por merecimento, aí eles vão escolher os 3 juízes que, no entender deles, merecem chegar ao tribunal. A escolha de juízes para vagas nos tribunais é diferente da escolha de desembargador para compor o 5º Constitucional. O 5º Constitucional são vagas, o nome já está dizendo, é 1/5 das vagas do número de desembargadores, 1/5 são de advogados e promotores ou procuradores de justiça. Em resumo, 1/5 das vagas, alternadamente, deve ser preenchido por um integrante do Ministério Público Estadual ou um integrante do quadro de advogados, apontados em lista sextupla pela OAB. A ministra Rosa Weber, que, como presidente do Supremo Tribunal Federal, também preside o Conselho Nacional de Justiça, proclamou o resultado da votação de ontem. O que foi a votação de ontem? Agora, os desembargadores terão que incluir na lista, terão que ter 2 listas. Se for merecimento, são 2 listas de merecimento. Uma integrada por juízes e outra composta por juízas. A promoção deve levar em consideração o gênero do magistrado. Então, houve essa alteração. Bom, a ministra Rosa Weber, quando foi proclamar o resultado, mostrou-se visivelmente emocionada. Era uma das suas teses defendidas já há algum tempo em defesa das mulheres. Hoje, Rosa Weber faz o discurso de despedida, o discurso de sua despedida da presidência do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, de sua permanência como ministra daquela Corte Suprema da Justiça brasileira, pois nos próximos dias ela completa 75 anos e, ao completar 75 anos, é aposentada compulsoriamente. Ela não pode ficar um dia sequer a mais no exercício do cargo. Nenhum servidor público pode continuar no trabalho normal como servidor comum
após completar 75 anos. O jornal Estado de São Paulo destaca em sua manchete de hoje o movimento de parlamentares federais em protesto contra decisões já prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal e as que estão próximas de serem prolatadas, como é o caso do porte de drogas para consumo. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que, em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do marco temporal e por conta da retomada de temas como o aborto e o porte de drogas, a Frente Parlamentar Agropecuária e outras bancadas iniciaram obstrução e declararam apoio a um projeto de emenda à Constituição que pretende sustar decisões da Corte, como revelou a coluna Estadão. Deputados planejam não marcar presença no plenário e em nenhuma comissão para impedir a formação de quórum e barrar votações em qualquer instância da Câmara. Como mostrou o Estadão, a Frente Parlamentar anunciou a união com as bancadas evangélica e da Bala em reação ao STF. A posição dos grupos indica o ultimato dado ao Senado para aprovar o princípio que só permite demarcação de terras indígenas ocupadas até 1988, ano da promulgação da Constituição. O marco temporal foi revogado pelo Supremo na semana passada. O projeto de lei que restitui a vigência do marco temporal está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relatório passará por votação no colegiado nesta quarta-feira, para então ir a plenário. Não há expectativa que a proposta vá imediatamente a plenário em caso de aprovação na CCJ. Corroborando com essa matéria do jornal Estado de São Paulo, o senador Eduardo Girão, senador cearense Eduardo Girão, no início da noite de ontem, publicou um vídeo anunciando a posição de senadores contra decisões do Supremo. Vamos ouvi-lo. Minha irmã, meu irmão, 19h16, acabamos de derrubar a sessão do Senado Federal, uma obstrução conjunta da oposição aqui nessa Casa Revisora da República, tendo em vista os abusos, a falta de respeito do nosso Supremo Tribunal Federal, as prerrogativas nossas aqui, legislando sobre droga, aborto, marco temporal e uma série de outras matérias que nós fazemos a nossa parte aqui e eles desfazem lá. Então, acabamos de derrubar a sessão, né? Não conseguiu o quórum para a votação de uma matéria, que é no mínimo 41, e automaticamente caiu a sessão no trabalho da oposição. Importante mantermos vigilantes e firmes para que, em primeiro lugar, a gente possa se dar respeito aqui e exigir respeito do tribunal que manda e desmanda no país, um tribunal, infelizmente, político-ideológico. Que o Congresso Nacional, o Senado da República e Câmara queiram se impor, nada a opor. Pelo contrário, nós somos defensores de um Congresso Nacional realmente forte, soberano. Esse forte não significa dizer que ele venha querer se sobrepor sobre os demais, executivo e judiciário. Nós sempre criticamos aqui a postura da Assembleia Legislativa cearense, dizendo, inclusive, que ela é uma secretaria, ou ela se põe como uma secretaria do governo do Estado, pois diz amém a tudo e não faz o trabalho realmente da sua competência. Mas não é interessante para o país, para a democracia,
essa indisposição entre legislativo e judiciário. Esse posicionamento já refletimos há alguns dias. A situação está tão belicosa que deputados e senadores foram aos arquivos do Congresso e trouxeram de lá um projeto antigo que dá poderes ao Congresso Nacional de anular, atenção, anular decisões do Supremo Tribunal Federal que não tenham sido tomadas por unanimidade. O que significa dizer que, se uma decisão do Supremo teve 3 votos contra, 8 a favor e 3 contra, ou 7 a favor, 4 contra, 6 a favor, 5 contra, o Congresso Nacional pode anular essa decisão. Isso é um absurdo, isso é inconcebível. É preciso que alguém, como se diz lá no direito, chame o feito à ordem e os 2 poderes passem realmente a ter um entendimento para que o brasileiro não sofra prejuízo. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o promotor de justiça, Ricardo de Lima Rocha, quer uma abertura de inquérito para apurar irregularidades em contratos da SEASA. Na manhã de ontem, terça-feira, esse promotor do Ministério Público do Estado do Ceará solicitou a instauração de um processo extrajudicial contra a SEASA após a denúncia feita aqui no nosso blog. O sargento Reginaldo diz que o governador ainda não mostrou eficiência no combate à criminalidade. O deputado estadual lembrou que a violência tem voltado a aumentar aqui no Ceará, conforme dados do mês de agosto. A construção de usina de dessalinização na Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, é uma questão de segurança nacional. A parceria público-privada, PPP, para a construção dessa usina de águas na Praia do Futuro já nasceu polêmica no ano de 2019. A primeira matéria sobre a parceria foi publicada neste blog no dia 25 de setembro daquele ano, quando registramos a decisão do governo do estado nos seguintes termos, e você pode conferir na matéria. Bom, Letícia, só pois não. Um parêntese aí. Nós relatamos nessa matéria que publicamos ontem, algumas das nossas matérias publicadas anteriormente, a partir de 2019, quando o governo do estado aprovou essa PPP, Parceria Público-Privada, a maior de que se tem notícia aqui no estado do Ceará, pois envolverá bilhões de reais. Mas, em todas essas nossas matérias, nós não havíamos chamado a atenção para um fato importantíssimo que só agora realmente também, só agora surgiu. É o fato de que a construção dessa usina de dessalinização no local escolhido pela CAGES, lá na Praia do Futuro, passa a ser uma questão de segurança nacional. Por que segurança nacional a construção de uma usina de dessalinização? Exatamente porque naquele local, ou bem próximo daquele local, estão as saídas de 17 cabos submarinos. Esses cabos submarinos são os responsáveis pela internet que todo o brasileiro utiliza, que todo sul-americano utiliza, uma parte do continente norte-americano e uma parte do continente europeu. Todos esses povos
são dependentes desta internet que sai aqui da Praia do Futuro, em Fortaleza. Os técnicos das grandes empresas temem que a construção dessa usina possa danificar um ou todos os cabos submarinos e o Brasil e parte do mundo o Brasil e uma parte do mundo ficarem sem internet. Tanto que essa reunião que aconteceu durante 2 dias aqui em Fortaleza não foi mantido em reserva total, mas ela foi mantida com uma certa reserva, exatamente por conta da questão de segurança nacional. E participou dela um representante do GSI, que é a Companhia, a Guarda de Segurança Institucional da Presidência da República. E mais, com relação a isso, sobre segurança dessa área, não se pode dizer porque é questão de segurança. Muito bem. Continuando, Letícia. Dando continuidade agora com as manchetes nacionais, iniciando pelo Estadão, o secretário do Tesouro Nacional diz: não estamos fazendo picaretagem com os precatórios, não tem pegadinha. Rogério Serão responde críticas sobre proposta de mudança na contabilização de dívidas judiciais da União, o pedido que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Com os destaques do Globo, a principal manchete é sobre o dia 8 de janeiro. O Ministério da Defesa preparou minuta de GLO para fazer operação militar contra os atos. Para Lula, acionar dispositivo seria consumar o golpe. Ministérios devem perder 20 bilhões de reais para o governo federal elevar gasto na saúde. O presidente da República defende mais recursos para o SUS e Tribunal de Contas da União avalia que o governo tem capacidade de remanejar esse orçamento. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que a ala do Planalto resiste à escolha de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e insiste em Jorge Messias. O favoritismo do ministro da Justiça é visto com ressalvas por parte dos aliados. E Moro vê revanchismo de Lula e falha técnica em decisão de Dias Toffoli sobre Odebrecht. Muito bem. Em um dos grupos de WhatsApp aqui de Fortaleza, temos muitos, uma infinidade. Ontem foi publicado um vídeo feito pelo deputado estadual Fernando Santana sobre uma reunião dele com dirigentes da Enel ou Coelce no Palácio da Abolição. Fernando Santana é o presidente da CPI, que está em curso na Assembleia Legislativa para apurar falhas nos serviços da Coelce aqui no Ceará. Pois bem, na publicação, o responsável pela publicação do vídeo do deputado, não foi o deputado quem primeiro publicou esse vídeo. Depois o deputado publicou esse vídeo lá nas suas redes sociais. Mas o responsável pela publicação desse vídeo do deputado Fernando Santana chama os deputados estaduais cearenses de calangos, pois só servem, segundo ele, para balançar a cabeça. Vamos ouvir o que disse Fernando Santana no vídeo. E viemos aqui a convite do secretário Nelson Martins para uma reunião com a empresa Enel. Depois de 24 meses, o parlamento trabalhando, discutindo, reverberando o sentimento da população, depois que abrimos a CPI para investigar a Enel, ela nos procurou para ter um diálogo. E eu vim aqui, trazendo conosco o Manuel, que é o nosso secretário lá na CPI, o meu chefe de gabinete, o Vinícius, a Eva, que trabalha conosco, o deputado Júlio César Filho,
participou também como testemunhas nesta reunião na presença do secretário Nelson Martins. Aqui eu apresentei toda a nossa indignação, a indignação do povo cearense, reverberada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a Casa do Povo Cearense. Ouvimos também deles algumas explicações, reconhecimento que precisam melhorar e melhorar muito, né? E eles ficaram aqui como encaminhamento de apresentarem um plano de melhoria no serviço do Estado do Ceará. E eu fui claro aqui com eles, quando eles estiverem com esse plano pronto, eles apresentem o plano à população cearense. Quem vai julgar se a Enel merece ou não qualquer tipo de prazo, né, ou credibilidade, será a população. Que é essa população que tem sofrido com a má prestação de serviço pela Enel e cobrando um preço injusto, ou seja, um preço caro por um serviço péssimo que ela tem prestado aqui no estado do Ceará. E eu disse para eles aqui, em alto e bom som, ou a Enel muda ou a Enel se muda do estado do Ceará. A CPI vai continuar investigando, trabalhando firme para apresentarmos o nosso relatório e buscarmos a punição da Enel, para que ela ou saia do Ceará ou ela pague multas e melhore o seu serviço aqui no estado do Ceará, investindo parte do dinheiro que ela está levando do povo cearense num serviço que melhore a condição de vida e a condição das empresas que geram emprego e renda aqui à população do estado do Ceará. Amanhã eu vou falar mais lá na Assembleia Legislativa, na sessão plenária, sobre essa reunião de hoje. Ficamos por aqui dizendo que ou a Enel muda ou a Enel se muda do estado do Ceará. Bom, o fato de essa reunião do deputado Fernando Santana, presidente da CPI, ter ocorrido lá no Palácio da Abolição, é mais uma prova da falta de independência do Poder Legislativo. Bom, o pessoal da Enel está dando bolas para a Assembleia. Dá bolas, não dá nem satisfação. Então, o que é? Pô, estão enchendo o saco da gente. Aí o pessoal da Enel vai lá no Palácio da Abolição, procura um assessor do governador Elmano Santana. Eles não procuraram o governador, não. Procuraram um assessor do governador. Ressalte-se que esse assessor do governador é uma pessoa de bem, é um homem de bem. É o ex-deputado estadual Nelson Martins. Mas ele é assessor do governador. Se a Enel tivesse procurado o governador e o governador procurado o presidente da CPI, ainda assim poderíamos entender que era um entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas não, foi o assessor do governador que chamou o presidente da CPI para ir lá no Palácio da Abolição tomar a bênção ao pessoal da Enel. Essa CPI, como já tínhamos dito ontem, foi desmoralizada pela própria Assembleia e agora por um assessor do governador Elmano de Freitas. Tem momentos que a gente se emociona, troca até o nome das pessoas, mas aí chamar Elmano de Freitas de Elmano Santana é a mesma coisa, porque o governo parece que continua sendo o do passado. O governador Elmano ainda não mostrou a que veio, não mostrou a sua marca. Tanto que o deputado estadual Sargento Reginauro ontem voltou a falar sobre a insegurança atualmente existente no nosso estado do Ceará. Ele pediu que o governador parasse um pouco aqui no estado. Vamos ouvir parte do discurso de Reginauro. Uma fala do governador Elmano de Freitas na semana passada que deixou toda a população cearense completamente espantada. Espantada, deputado Cláudio Pinho. O governador, agora no mês 9 do seu primeiro ano de mandato, depois de vários episódios de chacinas, depois de todo um episódio de uma guerra urbana acontecendo na periferia de Fortaleza, na região metropolitana, pessoas sendo expulsas de suas casas, perdendo seus bens imóveis, o governador foi a público e disse:
né, pode acontecer uma guerra. Nós estamos querendo evitar uma guerra. Governador, evitar uma guerra? Governador, o estado do Ceará já vive uma guerra urbana. Já tem quase 20 anos. E Vossa Excelência ainda está achando que existe uma possibilidade de termos uma guerra instalada dentro do estado do Ceará? A população não conseguiu entender. Eu abri uma página de um dos grandes noticiários do estado do Ceará que repercutiu a notícia e os comentários são os piores possíveis. Mas aí eu fiquei pensando, será que é porque o governador destinou todo o seu tempo desse ano a visitar Brasília e foi para a China, está viajando tanto que não sabe o que está acontecendo no Ceará. Está viajando tanto que não entendeu qual é a gravidade do problema no estado dele. Ou está querendo fugir desse tema, ou está querendo fugir de um tema indigesto que o seu antecessor gastou 8 anos e não foi competente o suficiente para resolver, que é o problema da criminalidade do estado do Ceará. E agora ele já assume. No governo passado ficava se jogando a bola para o governo federal. Não, a culpa é do governo federal, o crime é federalizado. Agora, como o governo é do PT, não pode jogar a culpa para Brasília. E agora, como fica o povo? Bom, o sargento Reginaldo tem interesse nesse tema. Ele é policial, o seu discurso de campanha sempre tem como foco a história da insegurança, mas a advertência dele precisa ser levada em consideração. Recentemente, nós dissemos aqui que o governador ia procurar o ministro da Justiça, Flávio Dino, e nós elogiamos a ideia do governador, Eumano de Freitas, porque, na verdade, a questão da insegurança é muito grande aqui no estado do Ceará. E o exemplo do que está acontecendo no estado da Bahia, que é um estado governado já há alguns anos por pessoas ligadas ao PT, consequentemente, com toda a ajuda do governo federal. Agora mesmo, até blindado da Polícia Federal, foi mandado para Salvador para atender a situação crítica do estado da Bahia, onde já morreram muitas pessoas. Atenção para essa questão da segurança, também para a questão hídrica. Ainda não temos gente gritando por falta de água para consumo humano, mas já poderemos ter. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e dos internautas do blog do Edson Silva, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã, a partir das 11h45, com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!